O que nós vamos aprender hoje é um ensino, amém? Então, se você trouxe caneta, trouxe caderno, anote as passagens, estude depois, medite. Nós vamos continuar estudando a palavra, amém? E vamos continuar falando a respeito de pais e filhos. O tema dessa mensagem é: pais, entesourem para os seus filhos um bom depósito. Está baseado em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14. Nessa passagem, pode se assentar, amém? O apóstolo Paulo, ele fala com a igreja de Coríntios, e ele fala como um pai espiritual, amém? Ele fala que o interesse dele era não pelos bens daquela igreja, mas por eles próprios. E ele falava como um pai espiritual. E ele diz, então, que não são os filhos que acumulam tesouros para os pais, mas os pais, sim, acumulam tesouros para os filhos. Então, queridos, nessa mensagem, eu quero que você ouça, não só como pai de filhos naturais, amém? Enquanto o Espírito ministrava essa pregação, este sermão, ele me colocava também no Espírito o entendimento de que você deve ouvir essa mensagem como pai de filhos naturais, você que é pai ou mãe. Você que é pai ou mãe de filhos gerados no Espírito deve ouvir também com este ouvido, como um pai que gerou filhos no Espírito, amém? Que discipula pessoas. E filhos naturais, ouçam como filhos naturais, mas filhos espirituais, que aqui todos vocês são, amém? Ouçam também como filhos espirituais, porque quando nós ouvimos como filhos espirituais, nós olhamos para os nossos pais espirituais, aqueles que nos geraram no Espírito. Então, preste atenção, porque em algum momento da tua vida isso vai ser útil para você. Você que é pai de filhos naturais, você já pode pôr em prática e deve colocar em prática essas coisas. Você que é pai de filhos espirituais, veja se você está fazendo desta forma com os teus filhos espirituais, amém? E aqui nós somos, temos líderes aqui de filhos espirituais, então isso é para nós como pais espirituais também. Então eu quero que você ouça com este olhar, amém? O mesmo princípio que Paulo aplicou ali naquela passagem para os Coríntios, falando de entesourar para filhos espirituais, os pais de filhos naturais vão aplicar também. Amém, queridos? Agora, o que é entesourar? Para que a gente entenda, a gente precisa entender o conceito. Entesourar é guardar, acumular grande quantidade de bens. É tesouro. Amém? É acumular tesouro. Mas será que Paulo, ele estava falando aqui de bens financeiros? Ele estava falando de riqueza financeira? Não, Paulo não estava falando de riquezas financeiras, amém? Paulo, eu creio que ele parafraseou algo que Jesus Cristo disse. Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, vai mostrar aqui para vocês, amém? Mateus 6, 19 a 21, vai dizer assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus estava ensinando naquela época aos seus discípulos, dizendo a eles o seguinte: mais importa que você acumule tesouros espirituais que são eternos, que não perecem, do que você acumular riquezas que podem ser roubadas, que podem ser consumidas. Então Paulo, eu creio que ele estava parafraseando isso. Eu sou o pai espiritual, então eu quero entesourar na vida de vocês não riquezas físicas, não tesouros físicos, mas tesouros espirituais. Como pais naturais, eu sou mãe, amém? Isso é para mim, isso é para você que é pai ou mãe de filhos. Nós temos que trazer esse princípio para a educação dos nossos filhos, entesourar bens espirituais. Então, mais do que uma herança material, os pais devem deixar um firme legado espiritual aos seus filhos. Queridos, filhos que não têm um
um legado espiritual firmado, ainda que ele tenha bens materiais. O pai vai embora, a mãe vai embora, os bens materiais são queimados em 2 minutos. Porque quando você cria filhos com uma solidez de educação cristã, até mesmo os tesouros materiais, até mesmo a herança que você puder deixar, ele vai administrar com sabedoria. Amém? Mas o que Paulo está dizendo aqui, enfatizando, é legado espiritual. Esse é o tesouro que nós, como pais, devemos deixar. Então eu tenho que pensar, eu tenho filhos, que legado espiritual eu vou deixar para os meus filhos naturais? Que legado eu vou deixar para Melissa e para Miguel? E que legado como líder, como mãe espiritual eu vou deixar para os meus filhos gerados no Espírito? Você entende? Então por isso que essa mensagem, ela tem várias vertentes, amém, queridos? Como os pais podem deixar para os filhos uma herança espiritual, amém? Nós vamos ver 4 aspectos de como. Porque você entendeu o que você tem que fazer é bom, mas o como é melhor. Vamos então entender a aplicação, amém? Então como? O primeiro como é pelo exemplo. Nós temos que transmitir um exemplo de fé aos nossos filhos. Esse é o primeiro como, para deixar legado espiritual. Salmos 16, 2 e versículo 5 vai dizer assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Achei essa passagem extremamente apropriada e preciosa, porque que o salmista, ele está falando de tesouro, e nós entendemos que ele não está falando de tesouro, prata e ouro. Ele está falando do maior tesouro que nós podemos ter, um relacionamento com Deus. Então, se você quer deixar um legado para os teus filhos, isso primeiro começa na sua vida. Você tem que deixar exemplo, um exemplo de fé. Então primeiro você tem que ter isso na sua vida. Sabe, quando eu comecei a estruturar este sermão, uma pergunta que estava no meu íntimo, no meu ser, era, na verdade não uma pergunta, mas um forte desejo, uma necessidade, era: eu preciso fortalecer os meus filhos de forma que no dia que eu partir, eles permaneçam no Senhor. Por isso como, amém, queridos? Você querer deixar um legado espiritual, isso é muito bonito, mas você precisa entender como. Porque no dia que você não estiver aqui, os teus filhos precisam permanecer não por você, mas por Cristo. Então por isso que o Espírito Santo, ele quer nos levar a um caminho de prática, de aplicação, amém? Se você não tem uma vida de relacionamento com Deus, você não consegue transmitir aos teus filhos um exemplo de fé. E o exemplo de fé, querido, o exemplo propriamente dito, ele não pode ser dado com palavras somente. O exemplo, ele é transmitido com ações, com atitude. Eu posso ensinar a igreja sobre fé, mas se eu não viver fé, o ensino não vale muita coisa. Eu posso falar de fé para os meus filhos, mas se eles não veem na minha vida uma mulher que de fato serve a Deus em fé, que passa por dificuldades, mas que se submete a Deus em fé, eu não deixo legado. Eles precisam ver isso. Sabe, uma forma de você transmitir exemplo de fé aos teus filhos, e eu estou falando, queridos, desde os pequenos aos maiores, porque ensinar essas coisas que eu estou falando hoje não começa na fase adulta e nem na adolescência, começa desde a infância. Não há tempo também perdido para aqueles que não fizeram. Você pode começar hoje, não importa o estágio e a idade que o seu filho tenha hoje, comece agora. Mas se eu não desenvolver fé na minha vida, os meus filhos não conseguirão entender e praticar isso. Então, muitas vezes na minha vida pessoal, os meus filhos conhecem, principalmente a Melissa, que já é um pouco maior, as minhas dificuldades. Eu exponho, não de forma que a sobrecarregue, mas sempre dizendo a ela onde está a nossa solução. Nosso socorro está
em Deus. Isso é uma forma de você mostrar fé. Amém, queridos? Eu lembro que uma vez, já contei essa experiência na igreja, nós tínhamos uma necessidade em Deus financeira. Meus filhos, eles ainda estudam em escola particular e continuarão em nome de Jesus. Não entendam como vaidade, amém, queridos? Mas dentre muitas coisas que eu renunciei, eu pedi ao Senhor que me desse essa graça de continuar pagando o colégio dos meus filhos, mas meus recursos, eles tinham se tornado escassos. Eu deixei trabalho secular para viver para o Senhor, na obra do Senhor, amém? Então eu coloquei essa necessidade com a minha filha, dividi isso com ela. Falei: filha, eu acho que vocês vão ter que estudar em colégio público esse ano. Ela: mãe, eu não gostaria. Eu falei: então nossa única solução é buscar isso no Senhor. Precisamos buscar um milagre. E nós juntas oramos, crendo naquela passagem que diz que o que está ligado na terra é ligado no céu. E pedimos ao Senhor um milagre. Senhor, no nosso orçamento cabe somente 50% dessa mensalidade. Se não for assim, nós não podemos. Mas nós cremos que o Senhor pode vir com a sua intervenção. E o Senhor veio. Eu tive a resposta dessa oração em menos de um mês. E conseguimos aquilo que pedimos no Senhor. Você entende que exemplo dá parâmetro? Você pode falar o que é fé. Hebreus 11:1. A fé é crer nas coisas que você não vê, mas você... Ok, isso é teoria. Mas como funciona na prática? Exemplo torna a teoria prática. E isso é que traz o ensino para os filhos. Então, a primeira forma de você deixar legado espiritual é dando exemplo de fé. Amém? Nossa relação com Cristo deve ser o nosso bem mais precioso. Essa paixão e amor devem ser transferidas aos nossos filhos. 2 Timóteo 1:5 vai dizer assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Veja que aqui é um exemplo bíblico de uma mãe que transmitiu a um filho um legado de fé. O que Paulo disse aqui para Timóteo: a fé que habitava na sua mãe e na sua avó, eu vejo habitar em você. Legado transferido. Amém? Então, os pais, eles devem transmitir aos filhos esse legado de fé e amor pelo exemplo. Nós somos exemplo no que diz respeito a amar ao Senhor e a cumprir seus mandamentos. Isso é uma pergunta, amém? Para nós pais, nós somos exemplo? Será que de fato nós demonstramos com a nossa vida, com a nossa prática para os nossos pequenos ou para os nossos filhos adolescentes? Eu não tenho adolescentes ainda, não sei quais são ainda as dificuldades de um filho adolescente ou de um filho adulto, mas como pais, independente do nível que você esteja de idade dos seus filhos, você demonstra com exemplo obediência ao Senhor. Nós não podemos agir pelo faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu ouvi essa frase muitas vezes quando eu era criança. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é errado. Isso é para o mundo. E isso tem que ser quebrado nas nossas vidas, amém? Isso é uma denúncia. Enquanto eu preparava esse estudo, essa frase subiu ao meu espírito, porque isso eu ouvi muitas vezes quando eu era criança. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Essa autoridade que os pais colocam de forma equivocada distorcem o caráter dos filhos. Se você quer que seu filho tenha um legado, você tem que dar o exemplo. Amém? Se nós não nos empenharmos em ter um relacionamento com o Senhor, não poderemos ensinar isso de forma eficaz aos nossos filhos. Então, seu filho vai ser apaixonado por Cristo se ele vê você apaixonado por Cristo. E você deve compartilhar isso com ele. Não seja um pai também ou uma mãe que fica trancado no quarto orando sozinho o tempo todo. Que tem relacionamento com Deus, mas esquece dos filhos. Eles precisam aprender com você. Eles precisam nos ver.
Eles precisam nos ver, a forma que nós nos comunicamos com Deus. Eles precisam ver nossas reações. Eles precisam ver nossas fraquezas. E também precisam ver nossa humildade e arrependimento em sempre voltar para o Senhor. Eles precisam ver isso. Os filhos, eles têm um conceito na cabecinha deles, acho eu, que os pais são heróis. Mãe é super mãe, pai é super pai, é super herói. Não passa esse conceito de super herói, nem de super mãe. Porque senão eles vão crescer e vão achar que eles têm que ser super também. E terão muita dificuldade de depender de Deus. Na medida daquilo que é sabedoria, permita que os seus filhos vejam as suas fraquezas, mas também vejam sempre você correndo para Deus. Queridos, nós como pais falhamos, muitas vezes erramos. Quantas vezes você já não perdeu a paciência com seu filho? Muitas, talvez. Mas quantas vezes ele também já viu você pedir perdão por algum excesso? Porque excesso é pecado, amém? Sim ou não? Excesso é pecado. Quantas vezes eles também já ouviram o teu me perdoe? Isso é exemplo. Amém, queridos? Você pode falhar, porque você é humano, eu sou humana. Mas nós não podemos manter aquela aparência de que não, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a autoridade. Nunca que eu vou pedir perdão, nunca que eu vou me desculpar. Você não ensina um filho assim. Você, com esse tipo de atitude, só está dando um parâmetro errado de autoritarismo e não de autoridade, debaixo da soberania de Deus, amém? Autoritarismo leva crianças a serem autoritárias, a serem também briguentas, a nunca pedirem perdão, a terem dificuldade de serem dependentes de Deus. Então nós não temos que demonstrar o que nós não somos. Nós somos falhos. Se somos de fato dependentes de Deus, temos que mostrar este exemplo também a eles, amém? Pais são líderes em seus lares e por isso se tornam um padrão para os seus filhos. Queridos, os teus filhos, os meus filhos, eles não vão imitar alguém de fora. Primariamente, eles vão imitar você, vão imitar a mim. O teu filho, a tua filha vai olhar para você e vai imitar você. Você é padrão, nós somos padrão para os nossos filhos. Então, antes de o teu filho olhar para o pastor, olhar para o amigo da escola, olhar para qualquer um que seja, ele vai olhar para você. E ele vai imitar você. Então, seja padrão. E o apóstolo Paulo fala algo muito interessante em 2 Timóteo 4,12. Eu acho que essa passagem eu não coloquei, Lucas. Mas fala assim, ele fala para Timóteo. Timóteo, seja padrão na palavra, no amor, na fé, no procedimento e na pureza. Em todas essas coisas, nós temos que ser padrão, exemplo. Que tipo de exemplo nós temos dado dentro do nosso lar para os nossos filhos? O que os nossos filhos diriam ao nosso respeito? Se eles pudessem falar abertamente, claramente, sem nenhuma represária, o que eles falariam a seu respeito? É uma pergunta. É muito fácil a gente ser algo na frente das pessoas, mas em casa não demonstrar o mesmo afeto, o mesmo amor, a mesma tolerância, a mesma paciência. Então, se os nossos filhos pudessem falar em público, aqui, agora, o que eles pensam de nós, o que eles veem em nós, o que eles diriam, nos honraria ou nos envergonharia? Isso é uma coisa para pensar. Porque nós precisamos pensar e refletir nas nossas atitudes. Isso nos faz também tomar o rumo correto, amém? Será que na frente das pessoas nós somos simpáticos, amáveis, atenciosos, mas com a nossa família nós não praticamos os mesmos princípios? Isso está dentro de exemplo ainda estou dentro do exemplo, amém? 1 Timóteo 5,8 vai dizer assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Isso é muito forte, queridos. Paulo está dizendo aqui
que alguém que não cuida da sua família é pior do que um descrente. Então, é prioridade olharmos para nossa casa, olharmos para os nossos filhos, maridos olharem para suas esposas, amém? Porque se você não cuida da sua família, segundo 1 Timóteo 3, 4 e 5 vai dizer assim: ele, quem é ele? O líder, o bispo, o diácono, ou o pastor, ou o líder de célula, ou o líder da escola das crianças, ou o líder de qualquer lugar, deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, não poderá cuidar da igreja de Deus. Amém? Então, você quer deixar legado espiritual para os seus filhos? Dê exemplo. Pais que são líderes ou exercem trabalhos na igreja, o seu trabalho começa primeiro em casa. Nosso primeiro ministério começa no lar. Quando Deus criou homem e mulher, Ele criou família. Amém, queridos? Ele criou família. Toda obra que nós fazemos é boa, mas as nossas obras não nos salvam. Você imagina você fazer tantas obras, ganhar tanta gente e negligenciar a sua família, os seus filhos, ser bom com outros, ser misericordioso com outros, mas não ser dentro da sua casa. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então aquele que não governa bem a sua casa não tem lugar na igreja do Senhor para exercer nenhum tipo de trabalho, porque não poderá governar bem a igreja. Então o ministério de cada um de nós começa dentro de casa, amém? Se você está ouvindo essa mensagem, mas pensando que como pai espiritual, ou o pai espiritual que você deseja ser, de filhos que você quer gerar no Espírito para Deus, dê exemplo. Dê exemplo. O melhor evangelismo que nós podemos fazer é aquele que nós fazemos sem falar nada. Somente com a nossa vida, com o nosso exemplo, com as nossas atitudes. Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem somos nós? Será que nós conseguimos nos enxergar? Quem sou eu no trabalho? Quem sou eu no trânsito? Quem sou eu em casa? Quando ninguém está me vendo? Amém, queridos? Então, primeiro ponto é o exemplo. Segundo aspecto de como deixar legado é pela perseverança no ensino. Deuteronômios 4, versículos 9 e 10, depois capítulo 6, 5 e 6. Vai dizer assim. Deuteronômio vai dizer assim: portanto, tenham cuidado, sejam fiéis, para que nunca se esqueçam as coisas que viram, e contem a seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando Ele me disse: reúnam este povo na minha presença, para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira, e assim ensinem aos seus filhos. Então aqui, primeiro, entendendo essa passagem, Moisés falando com a nação de Israel, dizendo, parafraseando o que Deus havia dito: vocês têm recebido mandamentos, eu quero que vocês guardem isso, mas eu quero que vocês ensinem isso aos seus filhos. Vocês e os seus filhos precisam aprender a me temer a vida inteira. Vocês precisam ensinar. Por quê, queridos? Porque não adianta você só saber. Se você partir, então é descontinuada a geração que adora a Deus, amém? Mas se eu ensino aos meus filhos, mesmo que eu vá para a glória e eles fiquem aqui, eles vão continuar sendo adoradores e temendo a Deus a vida inteira. Aqui Moisés fala que Deus deu a eles no Monte Sinai. Aqui ele está falando da lei. Nós estamos no Monte Sião, mas ainda continuamos recebendo de Deus tudo aquilo que aprendemos, que recebemos, toda instrução, toda graça, todo ensino, toda diretriz, toda correção. Isso é para nós, mas também é para os nossos filhos. Para quê? Para que eles perpetuem, para que eles ensinem também aos filhos deles, para que Deus seja sempre adorado.
Amém? Passa próximo slide, Deuteronômio ainda, o Senhor fala, portanto, amem, Moisés ainda falando com Israel, amem ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje. Não deixem de ensiná-las aos seus filhos, de novo, multiplicando. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Primeiro ponto importante dessa passagem, o que você primeiro precisa aprender? Amar a Deus. Com toda a tua alma, toda a tua força, relacionamento com Deus, amém? Depois, ensinar aos seus filhos. Como você faz isso? O tempo todo. Você não fala de Deus para os seus filhos só uma vez na semana, só no domingo. Será que o contato que os nossos filhos têm com Deus é só no domingo? Quando eu venho para o culto? Muitos fazem isso, permitem que isso aconteça, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Deus diz e disse para Moisés, eles têm que replicar isso o tempo todo, em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, o tempo todo. Acorde, leia a Bíblia com seus filhos, ore, vai dormir, ore, ensine o tempo todo. É inculcar na cabeça das crianças. Mas para que a gente possa fazer isso, primeiro a gente tem que fazer isso. Mas se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não busco a face do Senhor, se eu também não leio a Bíblia, se eu não oro, eu não vou conseguir me adequar a isso que Deus diz. Então, querido, o ensino, ele deve ser perseverante. E é muito fácil perder a perseverança no ensino. Às vezes as crianças são dispersas. E você precisa perseverar. Quantas vezes eu tive dificuldade de ensinar aos meus filhos. Mas você deve respirar fundo, pedir graça sobre graça e continuar. Você vai ver fruto disso. Seja perseverante. Fale de Deus em todo momento. Amém? Quanto tempo que nós temos gasto com os nossos filhos? Quanto tempo? Será que nós estamos cansados demais a ponto de negligenciar tempo com eles? Você que trabalha fora, ou você que é dona de casa como eu. Será que nós temos negligenciado os nossos filhos por causa do nosso cansaço, da nossa fadiga? Se nós não tivermos agenda para os nossos filhos hoje, quando eles forem adolescentes, nós é que seremos riscados da agenda deles. Tenha tempo com os teus filhos hoje. Porque senão, quando ele for um adolescente, ele vai te rejeitar. Você não vai ser importante para ele. Porque você tem que, pelo exemplo, mostrar que hoje ele é importante para você. E uma forma de demonstrar isso é ensinando. E você não pode ensinar à distância. Você não pode ensinar pelo WhatsApp. Você não pode ensinar o filho dando presentes. Você ensina um filho estando próximo. O maior presente que um pai ou uma mãe podem dar a um filho é a sua presença. É a sua atenção. É conversar com seus filhos. Como foi seu dia? Como você está? O que está acontecendo na escola? E você vai ouvir as diversas dificuldades que para eles são coisas enormes, mas você é pai, é mãe. E você ouve aquelas coisas e você vê a dificuldade deles, mas a singeleza daquilo é tão fácil resolver. Então você dá uma direção, dá um conselho, e eles ficam tão gratos por isso. Queridos, é como o nosso Pai Celestial. Nós temos tantas dificuldades para nós, intransponíveis, mas Ele vê tudo de uma forma tão simples. E quando nós nos achegamos a Ele, colocamos diante dele as nossas dificuldades, Ele tem tanta facilidade em nos dar direção. Nós precisamos refletir o exemplo do Pai Celestial no relacionamento com os nossos filhos. Temos falado muito de cultos domésticos, amém? Por que nós falamos de cultos domésticos? Por religiosidade? Não, porque é uma das formas de manter a chama sempre viva. Faça culto no seu lar, a igreja começa em casa, amém? Queridos, a igreja são as paredes? Sim ou não? A igreja somos nós. O que é a igreja? É nós. A igreja é nós. Como nós ouvimos. E é fato, a igreja somos nós. A igreja começa na sua casa, na minha casa. Então, faça cultos domésticos.
E aproveitem esses momentos para ensinar e também se aproximar. Não faça uma coisa rotulada, religiosa. Tenha aquele momento para conversar. Leve uma palavra onde você possa tratar um assunto com seu filho. Normalmente os pais tratam muito sobre obediência, certo? Essa é a tecla que a gente bate, né? Dia e noite, noite e dia. Deitado, levantando, acordando, fora de casa, dentro de casa. Então aproveite esses momentos. Muitas e muitas incansáveis vezes eu tenho feito isso com os meus filhos. Eu trago uma palavra e aquela palavra eu traduzo para a realidade da nossa casa. É assim que tem que ser, é assim não pode ser. Deus vê assim. Ensine com persistência. A responsabilidade do pai e da mãe, eu quero que você grave isso, amém? Isso foi algo que Deus me deu, achei também forte. As mães, elas são professoras. Sim ou não? As mães são professoras, elas têm a paciência de falar 1000 vezes as mesmas coisas. Sim ou não, Gi? Opa! Mãe é professora, porque professora que faz isso, fala várias e várias vezes. E a mãe, normalmente, principalmente as que estão em casa, tem mais contato com os filhos. Então, nós somos e devemos ser professoras para os nossos filhos. E os pais? Os pais devem refletir o amor de Abba. Não que também não ensinem, eles ensinam. Mas os filhos olham para a figura masculina, para a figura paterna. E se você demonstra amor, você pode demonstrar quem é Deus através do teu amor. Porque muitas pessoas têm um conceito equivocado de Deus, porque não tiveram pais amorosos. Pais educadores, disciplinadores, perdoadores, então não conseguem compreender o amor de Deus. O pai tem a missão mais linda. Não que a mãe não possa fazer isso, amém? Eu, como sou uma mãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que assumir esse encargo. Eu sou mãe e pai, então eu assumo o encargo. Mas se na tua casa é uma casa normal, que tem mamãe e tem papai, você tem o encargo sublime de demonstrar através da sua vida o amor de Abba. Se os teus filhos virem em você o amor de Deus, a humildade de Deus, o que Jesus diz a respeito de si mesmo: eu sou humilde e manso. Isso é refletir amor de Abba. Você entendeu isso? Pai, reflita o amor do pai. Então os seus filhos não terão dificuldade em se relacionar com o pai. Mas para a gente refletir amor de pai, a gente tem que aprender com o pai, tem que se relacionar com ele. Para a gente ser professora adequada, ensinando as coisas que eles precisam aprender, nós precisamos gastar bastante tempo, sermos fortalecidas na paciência e na perseverança. Mas isso é dom de Deus e Ele nos dá abundantemente, porque isso foi gerado no coração dele. Amém? Como que Cristo demonstrou humildade? Eu ouvi isso, gravei, já falei sobre isso em algum momento com os obreiros. Eu acho que eu não trouxe isso para a igreja. Um dia nós falávamos a respeito da humildade de Jesus, de como Jesus, ele foi humilde, mostrando com exemplo, lavando os pés dos seus discípulos. E nós ali naquele momento especial com Deus, podemos desfrutar daquilo que Jesus queria demonstrar, e nós aprendemos com ele humildade, amém? Então, como é que Jesus demonstra a sua humildade? Com a toalha na mão, olhando da bacia para os olhos dos discípulos. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, amém? Isso era costume naquela época, mas os escravos é que faziam isso, os servos da casa faziam isso. Então Jesus, para mostrar humildade, ele mesmo pegou uma toalha, pegou a bacia e ele foi lavando os pés dos discípulos um por um. Para você lavar os pés de alguém, você precisa estar no chão, sim ou não? Então Jesus, sentado no chão, lavando os pés dos discípulos que estavam assentados numa cadeira, ele do chão olhava para o alto, então ele olhava da bacia para os olhos dos seus discípulos. Assim Jesus demonstrava amor. E dessa mesma forma, nós temos que também demonstrar o nosso amor na educação dos nossos filhos. Da mesma forma, pais espirituais devem demonstrar amor aos seus filhos espirituais, olhando para eles, não de cima, mas da bacia
para os olhos. Amém? É assim que nós demonstramos humildade. Então, pais, mães, Deus nos deu autoridade? Sim. Mas os nossos filhos aprenderão a amar, serão pessoas firmadas em Deus. Eles serão candidatos à eternidade se nós demonstrarmos o mesmo exemplo de humildade de Jesus. Amém, queridos? Valorizem o ensino e a leitura bíblica. O quanto nós, pais, incentivamos os nossos filhos a ler, aqueles que já estão em idade escolar, que já são alfabetizados. Parece chato, parece improdutivo. Muitas vezes o diabo veio sussurrar isso no meu ouvido. Você está obrigando a sua filha a ler a Bíblia. Você tem que resistir a isso, amém? Resista a isso. Isso é uma sofisma maligna. Crie rotina no seu lar. Vai ler a Bíblia, vai orar. Eles vão achar chato, vão achar penoso, mas é assim que eles vão começar o relacionamento deles com Deus. Amém? Grandes homens de Deus tiveram encontros com Deus, mas por causa das suas mães virtuosas, pais virtuosos. E muitas vezes eles eram obrigados a ler Bíblia, ir para a igreja e orar assim. Lá em casa tem uma rotina. Como diria lá em casa tem doutrina. A Melissa todo dia acorda mais cedo para orar e ler a Bíblia. Todos os dias, porque ela não pode fazer isso à tarde, porque ela vai para a escola, então todos os dias. E a mamãe fica brava quando não desperta, tem que fazer. O que eu recebo em troca quando eu faço isso de uma forma perseverante? Com o tempo, frutos. Sabe, queridos, aquilo que a gente às vezes quer enfiar na cabeça do nosso filho e a gente não consegue mudar determinadas atitudes, elas são transformadas pelo Espírito Santo. Filhos de pais cristãos precisam desde cedo aprender a ter relacionamento com Deus. Você vai ver seus filhos mais abertos, mais cooperativos, mais dispostos ao ensino. Então, incentivem e valorizem o ensino e a leitura da Bíblia. Se você não faz culto familiar, você já não está dando exemplo. Valorize isso, o ensino da Bíblia. Se você ensina a Bíblia, você pode cobrar a ele que leia a Bíblia. Agora, se você não ensina, se você não lê, como você pode cobrar uma criança? É fazer o que eu mando, mas não fazer o que eu faço, certo? Como cristãos não podemos agir dessa forma. Ensine seus filhos a orar. Orar, ensine. Nós estamos falando de ensino ainda, amém? Ensine seus filhos a orar. Os discípulos de Cristo estavam aprendendo com ele a como agradar o Pai. E o que foi que eles pediram? Ensina-nos a pregar, ensina-nos a cantar, ensina-nos a orar. Foi o que eles pediram. É a primeira coisa que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Para ensinar, como que eu faço isso? Primeiro ele ouve você orando. Você tem uma vida de oração, teu filho sabe pelo exemplo que você ora. Talvez ele seja muito pequeno, não compreenda algumas coisas, mas com o tempo ele começa a compreender. E você o ensina a orar. Repete comigo. E você ensina como? De manhã, de tarde, de noite, indo para a escola, no carro, dentro de casa, fora de casa. Acordou? Vamos orar? Tomou café? Vamos orar? Almoçou? Vamos orar? Vamos para a escola? Vamos orar? E se a gente não ora no carro, mamãe, a gente não orou. Porque vira prática. Ensine seus filhos a orar. Queridos, você acha que uma oração feita por uma criança tem poder, sim ou não? Tem mais poder ou menos poder do que uma oração feita por um adulto? Cri, cri, cri. Queridos, Deus ama as crianças. O que Jesus Cristo falou? Deixai vir a mim os pequeninos, a eles pertence o reino dos céus. Uma criança que é ensinada a orar, ela ora com a fé mais pura que pode existir. O que nós temos que aprender de fé, elas já sabem. Elas já nascem sabendo a respeito de fé, amém? A oração de uma criança tem poder. E você inclusive pode um dia se beneficiar disso. Um dia você pode dizer para os seus filhos, ore por mim. Eu já fiz isso.
Ore por mim. Eu ensino meus filhos a orar. Eu já pedi a eles para orar por mim. Sim ou não, eles? Sim. Teve uma vez que eu estava com uma dor de cabeça terrível. Ore por mim. E eles oraram. Pouco tempo depois a dor de cabeça já tinha passado. A oração de uma criança também tem poder. Ensine seus filhos a orar. E quando eles crescerem, eles não terão a dificuldade que você tem de orar, que eu tenho de orar. Vai ser algo natural, porque afinal de contas ele faz isso o tempo todo. É normal, é rotina. Se comer sem orar, mãe, nós não oramos. Nós não abençoamos. Deixe as crianças orarem. Ore, mas deixe orar. Em casa eu faço da seguinte forma: Miguel ore primeiro, Melissa ora depois, eu oro. Eles sempre oram, então eles não têm vergonha de orar. Porque virou natural. Quando é muito pequenino, você ensina o Pai Nosso, mas começa a fase onde eu falo da seguinte forma: agora ore com as suas palavras. Aí começa a mudança. E você vai ouvir as orações mais engraçadas do mundo. Vai rir com elas, vai se alegrar com elas. Mas você vai ver também momentos onde seus filhos tão pequeninos vão fazer orações tão belas, onde você vai chorar com elas. Ensine seus filhos a orar. Eu lembro que a Melissa era muito pequena. Perdoa, filho, usa você como exemplo. E ela era muito pequena, o Miguel não tinha nascido ainda. E um dia o apóstolo não estava em casa e eu fui orar com ela. E eu lembro que era algo que a gente estava sentindo uma opressão, alguma coisa assim em casa. Não lembro direito qual era a situação, porque eu ri tanto que eu acho que eu esqueci a situação. Ficou só o ensino, né? Eu orei, repreendendo algo maligno, enfim, nananã. Eu falei: filha, agora você ora. E ela naquela autoridade de mirim, né? Senhor, está repreendido, nós amarramos. E ao invés de ela dizer: o diabo está derrotado, ela falou: o diabo está lascado. Irmãos, eu ria tanto, mas tanto, da barriga doer. Você ri com as crianças, mas você acha que teve menos poder? Não. As crianças oram com a ingenuidade que nós devemos ter. O Miguel ora: Miguel, ore por mim. Ele sempre ora, mas termina: manda fogo, fogo, fogo. E eu recebo. Ensine seus filhos a orar. Crie situações para que eles tenham a oportunidade de orar. Então é o tempo todo, entendeu? Acordou, já orou? A gente vai para a escola, eu levo hoje as crianças para a escola. Eles vão para a escola orando. E oram por tudo, oram pela escola, oram pela professora, oram pela prova que vai ter, ora pelo amiguinho que está doente. Eu sei os amigos que estão doentes, vamos orar pelo amigo que está doente. Vamos orar por uma dificuldade que está com algum colega de relacionamento. Ora por tudo. Crie oportunidades para que eles aprendam a orar. Amém, igreja? Pais devem ajudar seus filhos em sua vocação, sejam naturais ou espirituais. Eu quero trazer um exemplo do meu esposo, do apóstolo Rogério. Ele tinha uma vocação quando era criança. Ele gostava muito de desenhar. Lembrei disso conversando com a minha sogra. Aí trouxe sogra para ministração. Ele me contava isso. Ele tinha uma ele desenhava muito bem quando ele era criança, muito bem mesmo. E o pai dele não o ajudou naquela vocação, porque o pai era mecânico, queria que o garoto fosse mecânico e frustrou. Ele poderia ter sido um desenhista, projetista, arquiteto, qualquer coisa. Ele tinha uma vocação, um dom natural, e o pai não desenvolveu, não o ajudou. Porque ele não queria ser mecânico, então ele recriminou o filho e não ajudou o filho. Pais, ajudem os seus filhos nas vocações naturais. Seu filho tem um talento para algo, perceba, ajude-o. Sua criança fez um desenho, que lindo! Às vezes a gente não dá atenção para as cartinhas das crianças. Eu me peguei um dia fazendo isso, porque eu tenho um monte, né? Tenho uma caixa cheia de cartinha. Sabia que eu fui ministrada pelas cartinhas? Outro dia, Gi, sabe aquele dia que você está precisando que Deus fale com você? Deus, fala comigo. Aí eu tenho 2 cabides que parecem, tem 2 pregadorzinhos assim na ponta, e é ali que eu coloco todas as coisas que as crianças me dão. Eu já estava caindo, né? Aquela coisa estava derramando pelo armário, e na verdade eu peguei aquilo para arrumar. Só que aí para arrumar eu comecei a ler. Adivinha? No final eu estava chorando, né?
Mamãe, eu te amo. Mamãe, você é a melhor pessoa do mundo. Mamãe, me perdoa. Mamãe, eu preciso de você. Mamãe, você é linda. Mamãe, papai do céu escolheu você para ser minha mãe. Eu terminei aquilo chorando. Dê valor àquilo que os seus filhos fazem. Ajude-os. E ajude-os também na sua vocação espiritual. Tem crianças aqui, ou jovens, ou adolescentes, que já têm chamados revelados. O quanto você tem apoiado isso? Mas talvez você pense, eu não conheço a Bíblia. Não importa o quanto você conhece. Não importa se você conhece pouco. Mas o empurre, o valorize. Desenvolva, sente com ele, leia um pouco. Se ele já é um adolescente, deixa ele trazer um dia a palavra no culto da família. Desenvolva a oratória desse jovem, dando a ele oportunidade. Eu faço isso com a Melissa. Melissa, quantas vezes você vai ler uma palavra, eu quero resumo. Parece ser chato, parece ser rígido, mas é assim que ela compreende a palavra. Você vai trazer hoje a palavra no culto da família. A primeira vez ela quase desmaiou, mas agora é normal. E existe uma certa expectativa quando isso acontece, ansiosa, de querer de fato realizar. Eu sei o quanto Deus tem na vida dos meus filhos. E eu sei que eles serão muito mais do que Deus vai me levar a ser. Nossa obrigação. Eu não digo obrigação, porque eu acho que obrigação não é a palavra mais adequada. Mas deve haver uma sensibilidade em nós, de desenvolver os nossos filhos, tanto de forma natural, quanto para as coisas espirituais. Então, ajudem os filhos na sua vocação. Incentive seus filhos a participar dos trabalhos realizados na igreja, amém? Quem é líder de escola bíblica, diga amém. Amém. A responsabilidade não é da igreja, amém, queridos? A responsabilidade é dos pais. Mas a igreja ajuda nesse trabalho, amém? A igreja ajuda nessa tarefa. A responsabilidade é sua, de ensinar o tempo todo, em casa, fora de casa, deitando, levantando, andando. Mas a igreja ajuda, então apoie os trabalhos. Traga seu filho para a escola bíblica. Traga o seu filho para a escola de jovens. Aqueles que são pequenos, jovens, que são maiores, sejam incentivados pelos seus pais. Temos que valorizar, a palavra é essa, o trabalho realizado pela igreja, porque não é para a igreja, vocês entendem isso? É para o desenvolvimento e edificação dos nossos pequenos, dos nossos jovens, da próxima geração. Um dia nós partiremos e eles ficarão, e eles serão quem? Frios, mornos, pessoas que não conhecem a Deus? Ou serão aqueles que queimam mais do que nós queimamos hoje? Aqueles que terão visões. Nós devemos passar os nossos sonhos para eles, e eles terão visões mais claras do que nós. Amém, queridos? Então nós temos que ensinar e apoiar tudo que a igreja fizer para ajudar o pequeno ou o jovem adolescente. Amém? O futuro profético dos nossos filhos passa pela nossa semeadura, queridos. Se dermos a ele uma educação sólida, e isso será um alicerce para a vida futura deles. Provérbios 22:6 vai dizer: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Então o terceiro ponto de como deixar esse legado é semeando no Espírito. Já que eu falei de semeadura, a gente vai falar como fazer essa semeadura. Gálatas 6:8 vai dizer: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, o que nós como pais semeamos hoje nos nossos filhos será colhido no futuro. Não importa o que você está plantando hoje, mas você vai colher. O que é essa semeadura? O que é semear? Semear é lançar semente. Isso é semear. Mas o que nós temos lançado? Quais são as sementes que nós temos lançado para os nossos filhos? Será que nós estamos lançando sementes de amor, de respeito, de consideração, de confiança, de segurança? Ou os nossos filhos são inseguros por causa das coisas que nós falamos para eles? Isso é algo para se pensar.
O ensino faz parte da semeadura, amém? Mas as palavras liberadas também são semeadura. Que palavras nós temos liberado? Como nós lidamos com as dificuldades dos nossos filhos? Ai, você não sabe fazer nada mesmo, né? Você é burro. De novo! Mas o fulano é tão melhor do que você. Mas o teu primo é uma maravilha. E você? Que palavras que nós temos lançado? Você não pode fazer isso. Você diz para um filho que ele não pode, ele vai acreditar que ele não pode. E ele não vai fazer mesmo. Ele não vai ser ninguém. Quantos pais dizem, você não vai ser ninguém? Que palavras que temos lançado? Nós somos produto do que é falado, amém? Você libera palavras de afirmação, de incentivo. O seu filho vai ser um produto daquilo que você está falando. Nós somos um produto do quê? Por que nós temos tanta dificuldade na área do nosso caráter? Porque muitas coisas que foram semeadas lá atrás, lançadas lá atrás, reverberam. Por isso temos tanta dificuldade. Nós somos produto daquilo que foi falado. Cerque o seu filho de amor. Efésios 6,4 vai dizer assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Um versículo antes desse vai falar: filhos, honrem pai e mãe. E então os pais pegam só aquela parte do tu tem que me honrar, tu tem que me obedecer. Mas sabe uma coisa que o Senhor me ensinou, queridos? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar. Você não pode obrigar ninguém a te honrar. Você ensina o filho a honrar. Como? Pelo exemplo, pelo ensino, pela semeadura. Não irrite o seu filho. Quantos filhos vêm para a igreja? Quantas pessoas, quantos jovens nós ouvimos falar? Não aqui, amém, mas na igreja do Senhor. Jovens que se desviam. Pai ia para a igreja, mãe ia para a igreja, o jovem se desviou. Por quê? Porque provavelmente eles não tinham em casa aquilo que eles precisavam. E o que eles precisam? Amor. Qual é a necessidade mais fundamental do ser humano? Amor. Amor. Se você não recebeu isso, talvez você esteja pensando: eu não recebi isso. Por isso é tão difícil para mim, muitas vezes, agir dessa forma. Querido, eu creio que esse ensino não é só um ensino, mas é um dia para que Deus quebre cadeias também. Você não é mais um bastardo, você é um filho adotivo do Pai Celestial. Você foi adotado à família de Deus, você tem a natureza de Deus agora. Vocês lembram quem estava aqui, o que eu falei na quinta-feira? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Cristo. E Ele nos ensinará todas as coisas. E por que eu não posso dizer que vai me ensinar também a ser uma boa mãe? Por que também você, como pai, não pode dizer: vai me ensinar a ser um bom pai, ainda que eu não tenha aprendido, ainda que eu não tenha sido discipulado da forma correta como filho? Porque o que nós fazemos no nosso lar, queridos, é discipulado. Sim ou não? Discipulado. Ainda que você não tenha recebido isso, não tenha vivido isso, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habita em você. E se você crê nisso, a partir de hoje você pode mudar a tua forma de pensar. Cadeias precisam ser quebradas. Nós precisamos sair daqueles pensamentos que foram consolidados lá do passado. Eu não tive amor, eu não tive exemplo. A frase que eu disse do faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Meu pai falava isso. Sabe, é muito difícil. Você precisa abrir mão. Como? Crendo no que a Bíblia diz que você é. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Se ela diz que eu tenho o Espírito de Cristo e Ele me ensinará todas as coisas, então não importa que eu não tenha tido esta vivência.
Cristo diz: vinde a mim. Depois ele diz: aprendei comigo. Aprendei comigo. Se você estiver disposto, você pode aprender. E o que mais eu tenho pedido ao Senhor: Deus, me ensine a ser uma boa mãe. Mas não uma mãe que simplesmente dá a roupa, o sapato, a comida, mas uma mãe que vai levar esses meninos a entrarem às portas da eternidade. Amém, queridos? Então o que nós liberamos sobre os nossos filhos é semeadura. O que nós temos permitido os nossos filhos ver e ouvir? Você fala de Deus, mas a tua televisão está cheia de novela, que passa das coisas mais imundas que se possa imaginar: adultério, prostituição, fornicação, roubo, mentira, todo tipo de engano, todo tipo de traição, traição de amigos, traição de família, traição de marido, traição de mulher. Você fala de Deus, mas a tua televisão é um portal para demônios. Queridos, nós precisamos tomar uma decisão. Josué um dia tomou uma decisão, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não quero saber se vocês vão ou não, Israel, mas você tem autoridade, use essa autoridade para isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu dito o que os meus filhos podem e o que eles não podem ver. Sim, as pessoas podem achar você radical, mas Satanás, ele controla o mundo. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz isso: o mundo inteiro está no poder do maligno. Ah, mas tudo está sob o controle de Deus? Sim, claro. Mas há uma permissividade de Deus também, porque Satanás ainda é o príncipe deste século. O reino de Cristo ainda não foi plenamente estabelecido. Então Satanás controla sim os meios de comunicação. Senão não ia ter tanta pornografia na televisão. Sim ou não? Hoje o que é ruim passou a ser bom, e o que é bom passou a ser ruim. Como a família tem sido motivo de chacota. Uma casa ter pai na figura de um homem, mãe na figura de uma mulher, é motivo de chacota. E se você diz que é nisso que você crê, você é um preconceituoso. Então hoje o que é mal se tornou bom. Os nossos filhos estão vendo o que na televisão? Casais que não são casados ainda, tendo relação sexual, é isso que eles estão vendo? E você depois quer ensinar santidade e pureza para os seus filhos? Sabe, queridos, uma coisa que Deus... Eu estou falando de mim, amém? Eu não quero aqui estabelecer o que é doutrina. Mas a minha casa, nós não vemos mais canal aberto. Por quê? Porque até os comerciais são impuros. E uma coisa que uma vez o Espírito Santo me mostrou... Antes eu via filmes seculares, não tinha prostituição, tudo bem, era de violência tal, e a gente via. Eu parei de ver todas essas coisas. Porque se eu ensino meus filhos a serem santos, se eu quero ser santa, por que eu vou permitir a violência? Eu concordo com a violência, eu concordo com a magia, eu concordo com a traição, não concordo com nada disso. Então por que eu vou assistir isso? Então eu fui radical. Eu estava num momento, queridos, que eu queria mais de Deus e eu aboli essas coisas na minha casa. Meus filhos veem desenho cristão e eu não vejo televisão. Quando vejo coisas cristãs. Ministrações, pregações, me alimento, me edifico da palavra, vejo desenho junto com eles. Um desenho ou outro. E um dia, depois de um ano sem ver um filme secular, eu peguei um DVD que eu tinha em casa de um filme secular. Que para mim na época não tinha problema nenhum. Quando eu comecei a assistir de novo aquele filme, meu Deus do céu, eu não consigo expressar para vocês a minha repulsa. Porque eu só via autoritarismo, vingança, domínio, pessoas querendo dominar umas às outras. Era um filme épico. Heróis, né, e tal, não sei o que lá, aquelas coisas que a gente até acha legal, né, tal. Uma coisa é botar camiseta, outra coisa é ele ficar assistindo o filme está trazendo, magia, briga, morte. Eu falei: Deus, isso não convém aos santos. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então o que nós deixamos nossos filhos ver? Que jogos que os nossos filhos jogam?
Queridos, eu fui ter um celular, eu já tinha mais de 20 anos. Mas a nossa geração, as crianças têm celular. O que nossos filhos veem no celular? Os nossos filhos, eles podem ser alcançados pelo celular, pelo diabo, vocês sabiam? Pornografia. Notícias que vêm, às vezes que aparecem. Aparece para você, não aparece? Por que não vai aparecer para as crianças? Que tipo de conversas que eles têm no WhatsApp? Por isso que a minha filha não tem WhatsApp. Mãe, eu preciso de um celular. Não, você não precisa. A gente precisa, como pais, queridos, saber o que é desejo e o que é necessidade. Se eu ficasse o dia inteiro fora de casa, se eu fosse uma mulher que precisasse trabalhar fora e ela tivesse que ficar o dia inteiro na escola, eu não tivesse como ligar para a escola, celular seria uma necessidade. Mas não. Deus me permitiu trabalhar em casa, ser dona do lar, levar e buscar meus filhos na escola, e lá tem um telefone que eu posso falar com a professora a hora que eu quiser. Então o celular para ela é desejo. Desejo ou necessidade? Nós temos que aprender a ter prioridade, porque senão nós não estabeleceremos as prioridades para os nossos filhos. Pasme, tem jogos de conteúdo satânico que os meninos jogam e os pais não sabem. Começa com uma lutinha bobinha, no final está invocando demônios, e é isso que você está levando para dentro de casa e você não sabe. Eu vi uma experiência na verdade de um livro que eu li, e ela falava a respeito dessa coisa de cercar os filhos, de cuidar dos filhos e observar o que eles estão fazendo. E ela começou a perceber um comportamento estranho nas crianças, no menino. Comportamento agressivo, estranho. E ela começou a orar, pedindo direção do Senhor. Deus, o que está acontecendo? E ela foi orar no quarto do filho. Deus, me mostra o que está acontecendo. E o Senhor mostrou a ela algo que tinha naquele quarto, que era uma fita de jogo. Aparentemente não tinha nada demais. Mas então ela pegou o conteúdo, sabe aquela coisa do manual do jogo? E no manual do jogo ia mostrando que a cada nível que ia passando, a partir de um determinado nível, começava um conteúdo completamente satânico. Então ela entendeu qual era a origem. E sabe de onde tinha vindo? De um coleguinha também cristão. Então ela ligou para a mãe do menino, ela falou, você sabia que nesse jogo tal, tem isso, isso, isso? A mãe ficou apavorada. Não, eu não sabia. Nós temos que ter cuidado, querido, com o que os nossos filhos veem, com o que eles brincam, com o que eles jogam, com o que eles ouvem. Amém? Se nós semearmos as coisas da carne, nós colheremos destruição. Se você não cuida do teu filho hoje, quando ele se desviar amanhã, como acontece com muitos se desviam, caem numa vida de prostituição, de drogas, de um monte de coisa. Por quê? Porque a semeadura foi na carne. E a Bíblia fala, nós lemos em Gálatas, se você semear na carne, você vai colher destruição. Mas se as coisas semeadas forem pelo Espírito, então darão colheita para a vida eterna. Lembram que eu falei? Semeadura é o que você lança. A colheita é certa, não importa se a tua semeadura é boa ou ruim. Você pode não estar colhendo hoje, mas você vai colher um dia. Então nós temos que nos preocupar hoje. Queridos, isso é uma palavra de alerta. É uma palavra que traz mudança no comportamento hoje, mas para frutificar no futuro. Quem já está fazendo isso, glórias a Deus. A minha oração é para que você seja fortalecido, corroborado no Espírito, com o poder do Names que te faça permanecer nesse propósito. Agora, se não, que você seja alertado, os teus olhos sejam abertos, as escamas caiam e você cuide dos teus filhos como uma herança que foi dada por Deus e que será devolvida a Deus, porque nós prestaremos conta dos nossos filhos, amém? O mérito do plantio espiritual na vida de Timóteo foi reconhecido por Paulo como sendo da sua mãe e da sua avó. Timóteo foi um grande cara. Ele aprendeu com o melhor, foi Paulo. Mas o que Paulo falou no início?
A fé que habitava na tua mãe, na tua avó, eu vejo que habita em você. Então o próprio Paulo reconheceu o mérito da mãe e da avó. Começou nelas, a semeadura começou por elas. Elas foram responsáveis por quem Timóteo se tornou. Sabe o que Paulo ouviu falar de Timóteo? Quando ele voltou à igreja, onde ele tinha visitado, eles deram testemunho daquele rapaz, da atitude, do comportamento. Então Paulo ouviu e falou: opa, esse garoto tem futuro. Então ele separou Timóteo para ele e começou a ser tutor daquele rapaz. Mas quem começou a semear na vida daquele jovem, que se tornou depois um bispo da igreja, foi a mãe e a avó. Você acha que elas conheciam muito? Talvez não, mas tinham fé e elas transmitiram isso a ele. Amém, queridos? Tenha paciência. A semeadura exige trabalho. 2 Timóteo 2:6 vai dizer: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Quando eu li essa passagem, queridos, eu me alegrei no espírito. Sabe por quê? Porque só quem é mãe, que fica o dia inteiro em casa, sabe como é árduo, sim ou não? Né? Meu Deus, como é árduo você às vezes falar 299 vezes a mesma coisa. Como é cansativo, como o diabo te tenta. Como às vezes ele te tenta a se sentir inútil. Te tenta a pensar que aquilo não vai dar certo. Queridos, e às vezes você precisa se posicionar e ter convicções. E quando eu li essa palavra, eu me alegrei no Espírito, porque o Espírito Santo começou a dizer para mim: tenha paciência. A semeadura, ela exige paciência. A colheita, ela não é feita da noite para o dia. A semeadura exige trabalho e paciência. Mas todo lavrador, se trabalha com perseverança, é o primeiro a desfrutar dos frutos da colheita. Foi isso que o Espírito me deu. Ou seja, em outras palavras, ele disse o seguinte: persevere, permaneça, continue. Você não vai colher da noite para o dia, mas quando começar a frutificar, você vai ser a primeira a se alegrar. Pais, vocês são os primeiros a se alegrar ou os primeiros a chorar. Sim ou não? É verdade. Então nós temos que permanecer. A semeadura, ela exige paciência, exige tempo. Assim como uma colheita tem o seu tempo para estar pronta, e como frutos precisam de tempo para crescer e amadurecer, assim será a colheita em nossos filhos, e seremos os primeiros a desfrutar da alegria desses frutos. Um dia nós vamos dizer: valeu a pena. Sim ou não? Eu creio nisso, queridos. Um dia nós vamos dizer: valeu a pena. Então hoje nós temos que dizer para nós mesmos, quando o negócio estiver pesado: vai valer a pena. Vai valer a pena, vai frutificar, eu vou colher, amém? Mas o que rega a semeadura? Você lançou a semente, sim ou não? Toda semente precisa ser regada. O que rega? Quarto ponto: leve seus filhos nos ombros e no peito diante do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos de Êxodo. Eu quero que você preste atenção nisso, sim? Pode passar para mim, querido, próximo slide. Diz assim, Êxodo, essa parte está no capítulo 28, e eu peguei o que eu recebi do Espírito para trazer para vocês, amém? Êxodo 28 vai dizer no versículo 4: são essas vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas. O que aqui está dizendo? Isso aqui era a roupa dos sacerdotes. Eles não podiam entrar com qualquer roupa na presença do Senhor, sim? Eles tinham que ter uma roupa especial. Eles representavam a nação. Então Deus disse para Moisés que tipo de roupa que aqueles caras tinham que entrar na presença de Deus. Avança para mim, querido. No versículo 9 e 10 vai dizer assim, eu pulei um pouco porque eu quero entrar numa parte específica. Diz: grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus
ombros. Então, eram gravadas em 2 pedras preciosas chamadas ônix, 6 nomes dos filhos de Israel, mais 6 nomes dos filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel? Os filhos de Jacó. Lembra de Jacó? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos foram chamados de 12 tribos do cara que não era mais Jacó, do cara que passou a ser Israel. Amém? 12 filhos representavam 12 tribos. Esses caras se multiplicaram, se tornaram uma grande nação. Então, os filhos de Israel eram representados por 12 tribos. Então eram gravados 6 nomes numa pedra, 6 na outra, e eram pendurados aqui em cima do colete. Então Arão levava os nomes dos filhos de Israel nos ombros como memorial diante do Senhor. Próximo slide. Farás também um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça-o como colete sacerdotal. Em seguida fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Próximo slide. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Abre o próximo slide. Eu trouxe aqui a roupa do sacerdote para vocês não ficarem viajando, amém? Tipo, do que ela está falando? Meu Deus, eu perdi agora o fio da meada. Aqui era a roupa que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, amém? E essa roupa era tudo aquilo que eu falei lá. Tinha manto, tinha colete, tinha túnica, tinha um monte de coisa. Onde eu quero me concentrar? Tá vendo essa parte de cima dos ombros? Então era um colete que recebia o engaste, tudo era de ouro, era tudo maravilhoso. Tinha um engaste onde fixavam aquelas 2 pedras ali no ombro. Cada pedra tinha nome dos 6 filhos de Israel. 6 e 6, 12. E eram escritos por ordem de nascimento, amém? Dos filhos. E depois ali vinha o peitoral. O que é peitoral? Aquela parte quadrada ali, ó, no peito, aqui. Então tinha ali 4 fileiras de 3 pedras. Cada pedrinha recebia individualmente um nome. Então quando o sacerdote entrava na presença do Senhor, ele tinha o nome das tribos de Israel nos ombros, ele tinha o nome das tribos no peito. E isso servia de memorial. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Você lembra que na palavra do Senhor nós somos chamados de sacerdotes? Deus nos fez reis e sacerdotes. Nós fomos feitos sacerdotes para quê? Para mostrar as grandezas de Deus para as nações, sim ou não? Agora, que sacerdotes somos nós, pais de filhos naturais ou filhos espirituais, se nós não começarmos a mostrar as grandezas para os nossos filhos? Mas é somente ensino? Não. O que essa passagem está falando é de intercessão, oração contínua, súplica contínua, memorial. O que é memorial? Fazer sempre presente na memória de Deus. O que eu achei mais interessante, traz sobre os ombros, representa responsabilidade. Nós, como sacerdotes no lar, sacerdotes espirituais também, temos a responsabilidade de levar nos ombros, porque levar nos ombros significa responsabilidade, a presença de Deus. Então nós temos a responsabilidade, nós temos que conduzir com responsabilidade os nossos filhos à presença de Deus. Peito, coração. Eu levo sobre os ombros é responsabilidade. Eu levo sobre o peito é amor. E sobre o peito eles não dividem pedras. Sobre o peito é uma pedra para cada filho. Jacó teve 12 filhos que seriam as tribos de Israel. Tinha os filhos difíceis e tinha os filhos fáceis. Mas os 12 estão representados ali. Como isso funciona para nós? Leve os seus filhos no peito. Ame. Represente-os na presença de Deus. Sejam fáceis ou sejam difíceis. Não desista nunca de um filho difícil. Ame-o até o fim. Ame-o até o fim. Interceda individualmente pelas necessidades dos seus filhos. Miguel tem necessidades, Melissa tem outra. Então eu levo com responsabilidade sobre os meus ombros, mas eu levo ele sobre o meu peito.
intercedendo pelas necessidades individuais dos meus filhos. Nós temos que carregar os nossos filhos nos ombros e no peito. Como mãe de filhos naturais, isso me ajuda e me fortalece. Como mãe de filhos espirituais, isso me ajuda e me fortalece. Esse é o nosso encargo. Amém, queridos? Esse é o nosso encargo. Amar os nossos filhos e levá-los com responsabilidade. A presença de Deus não é de qualquer jeito, é com responsabilidade. Isso significa que é a forma de Deus. Qual é a forma de Deus? O que eu disse aqui, o que nós falamos. Leve com responsabilidade, como? Sendo exemplo. Leve com responsabilidade, como? Ensinando. Ensinando como? Perseverante. Sendo de dia, de tarde, de noite. Ensinando o quê? A palavra do Senhor. Guardando o que eles ouvem, guardando o que eles veem. Semeando no Espírito. E apresentando. Queridos, nós vamos regar aquilo que nós semeamos. A semeadura feita no Espírito. Nós vamos regar com oração. Você pode ensinar coisas, mas se você não regar com a oração, não frutifica. Você entende isso? O ofício sacerdotal dos pais, então, é apresentar seus filhos ao Senhor todo o tempo. A responsabilidade maior dos pais é amar seus filhos e conduzi-los, então, com essa responsabilidade. Seja um pai e uma mãe que ora. Se o teu filho ou tua filha já é adulto, nunca é tarde para começar. Se o teu filho é um bebê, nunca é cedo para começar. Ore, seja um pai e uma mãe que ora. Ore, ore pelo hoje, ore pelo amanhã, ore pelo futuro deles, ore pelo relacionamento deles, ore pelo cônjuge, ore por tudo e nunca desista. Tem pais que têm filhos maravilhosos, obedientes, fáceis de se lidar, por esses é fácil de orar. Mas e quando os filhos são mais difíceis, rebeldes, aqueles que estão desviados ou aqueles que nunca conheceram a Deus, são de dura cerviz, esses são rejeitados? Não! Ore, carregue nos ombros, carregue no peito. Nós temos esse encargo, nós temos essa autoridade como sacerdotes. Antes de falar das maravilhas de Deus a outros, façamos memorial dos nossos filhos na presença do Senhor. Entre no lugar santo. Você lembra que eu falei que o sacerdote entrava no lugar santo, vestido dessa forma, e quando Deus olhava para aquelas pedras, ele se lembrava de Israel. Entre no lugar santo e apresente seus filhos a Deus. Apresente individualmente também a Deus. Nada do que for feito sem oração poderá ser sustentado. A oração regará a semeadura na vida dos nossos filhos e fará frutificar o que temos plantado. Amém? Então, pais, cuidem do seu lar. A nossa maior responsabilidade é tornar os nossos filhos verdadeiros discípulos de Jesus. Para que você cria uma criança? Hoje você tem uma mentalidade cristã, sim ou não? Então, se você tem uma mentalidade cristã, a tua mentalidade é: eu crio filhos para ser discípulos de Jesus. Então, quanto Cristo já foi gerado nos nossos filhos? Eu ouvi uma coisa e eu vou usar. A vara de medir é Cristo. A vara de medir não é a quantidade de roupa que você dá para o teu filho. A vara de medir não é a escola também. A educação secular. A vara de medir não são os bons sapatos. A vara de medir não é a comida que põe na mesa. Tudo isso é necessário, mas nada disso é mais necessário do que o reino. Então a vara de medir é Cristo. O quanto nós estamos gerando Cristo nos nossos filhos. Mas para que possamos gerar Cristo nos nossos filhos, quanto de Cristo já foi gerado em nós? Por isso exemplo, por isso ensino, por isso semeadura, começando a partir das nossas próprias vidas. Amém, queridos? Se isso foi algo que o Espírito Santo me deu, eu escrevi, quero compartilhar com vocês. Se nós, como pais, não gastarmos tempo e não nos gastarmos para conquistar nossos filhos para Cristo, com o passar dos anos, o mundo
os conquistará para o diabo. Deixe os seus filhos à vontade. E você vai ver quão longe eles ficarão de Cristo. E quão conquistado eles serão para o diabo. Então, gaste tempo. E se deixe gastar. Porque é assim que eu estava me sentindo quando o Espírito Santo me deu isso. Tô cansada, Deus. Então ele falava suavemente: se deixe gastar. Sim ou não? Se nós deixarmos, nos gastarmos por eles, serão grandes homens e mulheres de Deus no futuro. Amém? E os filhos? Eita, que agora virou cajado. Não tem cajado. E os filhos? O que eles devem fazer diante do bom tesouro? A gente falou do bom tesouro, sim? Lembra ainda? Bom tesouro, eu falei do bom tesouro. Como entesourar? A gente falou de bom tesouro. O que os filhos fazem agora com esse bom tesouro que foi entesourado? 2 Timóteo 1,14. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em vós. Então vocês que são jovens, que já entendem o que eu estou falando, guardem o que vocês têm recebido. Talvez teu pai não esteja aqui, tua mãe não esteja aqui, você seja um filho espiritual. Guarde o que você tem recebido pelo Espírito Santo, querido. Falo como mãe agora espiritual, amém? Guarde o que você tem recebido pelo Espírito Santo. Os filhos devem guardar o que os pais depositam neles. Devem permanecer no que foi ensinado para terem vida. 1 Timóteo 6,19 vai continuar dizendo: dessa forma, se vocês guardarem, dessa forma eles acumularão tesouro para si mesmos. Que tesouro que a gente estava falando o tempo todo. Um tesouro espiritual que não se corrompe, que não se perde, amém? Um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. A verdadeira vida se estiver fundamentada no bom tesouro. Quem é o tesouro? O que o salmista disse: tu és o meu tesouro, tu és a porção da minha herança. Vivamos isso para que os nossos filhos vivam também, amém? E por último, 2 Timóteo 3, 14 e 15 vai dizer: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo está falando com Timóteo. E quando eu estudava isso há um mês atrás, eu comecei a estudar Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo. Eu olhava para aquelas cartas e eu não conseguia ver só Paulo falando com um bispo. Eu olhava o exemplo do pai e do filho o tempo todo. Então, quando eu olho para isso, eu falo para Melissa, guarde o que você tem aprendido. Ela nasceu num berço evangélico. Quantos aqui nasceram dentro da igreja? Poucos, né? Mas se você nasceu na igreja, guarde. Você desde criança tem aprendido coisas. Eu falo isso para ela. Isso que você tem aprendido, as sagradas letras serão capazes de torná-la sábia para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, você que é filho espiritual, você começou como criança, sim ou não? Você nasceu de novo. Então você começou uma nova vida. Você começou como criança, aprendendo, tomando leitinho espiritual. Você tem aprendido também. Guarde o que você tem aprendido, porque isso te tornará forte, te dará crescimento, vai te consolidar em fé. Isso que você tem aprendido neste lugar, se você guardar, vai ter poder para te levar à salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que você aprende aqui, guarde, para que a tua fé cresça, a fé em Cristo cresça, e isso te dará salvação, amém? Então eu falo agora como a filhos espirituais: guardem o que vocês têm ouvido e aprendido, sejam imitadores daqueles que os presidem. Por que eu digo isso, queridos? Porque não sou perfeita, mas sejam imitadores daqueles que o presidem, assim como nós procuramos imitar a Cristo. Somos perfeitos? Não, mas nós estamos imitando
até o próprio exemplo do apóstolo Paulo. Procuramos, com o exemplo das nossas vidas, ministrá-los. Procuramos deixar legado espiritual para vocês com exemplo, não somente com ensino, mas com exemplo. Procuramos ser persistentes no ensino. Procuramos semear na vida de vocês pelo Espírito. Procuramos sempre, em todo o tempo, interceder por vocês. Com esse entendimento, que venhamos carregar nos ombros e no peito. Amém, pastor? Meu compromisso com vocês, com a igreja de Cristo, representá-los diante do Senhor, nos ombros e no peito, com responsabilidade, com amor. Meu compromisso como mãe, o mesmo. E cada um de nós tem que pensar como você pode se comprometer agora, depois que você ouviu isso. Cara, isso tem que causar alguma coisa dentro de você, como causou em mim. Tudo que... O pastor fala uma coisa que eu acho muito legal. Como é que é? O antigo é a sombra do novo. Por que escrever os nomes das tribos nas pedras? Você parou para pensar? Tudo tem um porquê. É óbvio que isso tem um significado muito maior do que o que eu estou falando aqui. Porque hoje o sumo sacerdote é Cristo. E Ele faz esse papel de nos representar na presença de Deus, todo o tempo, com amor e responsabilidade. Essa aplicação ela é muito maior do que aquilo que nós estamos falando só de relacionamento pai e filho natural. Começa por Cristo, amém? Nosso sumo sacerdote. Mas nós temos que trazer essa aplicação para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero encerrar esse momento pedindo para você se levantar. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pelos pais, eu quero orar pelos filhos, amém? Quero liberar sobre a vida dessa igreja. Talvez você seja um jovem que esteja aqui, o seu pai, a sua mãe não está aqui. Você mais do que ninguém precisa saber que você é amado. Eu quero pedir que alguém, algum pai, alguma mãe, abrace os jovens que estão sem pai e sem mãe. Sabe, aqueles que estão aqui, Andressa, o Josézinho, que é jovem, pai e a mãe dele não estão aqui, está sozinho. Era o que ele achava, mas você não está sozinho, amém, querido? Você tem uma família, você deixa ser abraçado por alguém. Pais de filhos naturais, abracem seus filhos. Abracem. Abracem. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo conclua a obra que Ele começou aqui neste lugar. Amém? Abracem, digam, eu te amo. Façam disso uma prática na sua vida. Filhos que têm pais aqui neste lugar, digam para os seus pais, eu reconheço o seu valor, o seu trabalho. Sabe, queridos, isso é tão importante para um pai ou uma mãe. Lembra que eu disse que eu fui ministrada pelas cartinhas? Tinha uma cartinha tão bonitinha que ela falava assim: mãe, muito obrigada, porque se não fosse você me dar sapatinho, me dar roupa, eu não ia ter sapato e não ia ter roupa. E eu chorei de dar risada. E eu tenho as cartinhas agora como mãe. E os meus filhos dizem para mim: você é a melhor mãe do mundo. Deixe seus pais saberem que você vê valor. Pais, abracem seus filhos e deixem eles saber o quanto eles também são valorosos. Pais que não têm filhos aqui, não estão aqui, amém, queridos? Abracem seus filhos quando chegar em casa. Sabe, a gente às vezes não percebe quanto tempo a gente perde, deixa os filhos sozinhos. E às vezes, né, quando a gente não tem entendimento, não tem luz, não tem verdade, a gente não sabe o que está fazendo, mas agora nós temos a luz, nossa luz é Cristo, Ele nos ilumina. Então o que o Espírito Santo está fazendo é dizendo: ei, eu restauro todas as coisas, é só você deixar. Jesus diz assim: ei, aprende comigo, sou manso, sou humilde, abrace mais, beije mais, diga mais.
Agradeça mais, mãe e pai, quando os seus filhos fazem alguma coisa em casa. Às vezes nós somos muito rígidos, pedimos que os nossos filhos façam as coisas, mas nós esquecemos da parte mais importante, o feedback. Dizer para ele: muito obrigada. Nossa, que louça maravilhosa que você lavou. Como você é importante. Se não fosse você, eu não teria conseguido hoje terminar de arrumar essa casa. Eu falo para minha filha. E ficou mais prazeroso arrumar a casa. Só que não, né? Ficou no entendimento. Queridos, ministrem aos seus filhos. Diga a eles como eles são importantes, como eles são valiosos. E o que você está fazendo hoje é para o futuro deles. Eu digo para os meus filhos: eu te amo. Eu estou sendo rígida agora porque eu te amo, porque eu quero que você tenha um futuro em Deus, porque eu quero partir tranquila. Eu quero ir embora para a casa do Pai e saber que você vai continuar, que você vai perseverar. Eu falo para os meus filhos: o meu maior prazer será saber que eles continuaram a obra que nós começamos, eu e o Pai deles. Então, eu trabalho para isso. Eu procuro me lembrar dessas coisas. Eu não quero que eles façam por mim, eu quero que eles façam por Cristo. Eu quero que eles digam sim: minha mãe foi referência, meu pai foi referência para mim, mas eu vivo por Cristo. Cristo vive em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Então abrace mais. Diga para eles o porquê você está fazendo determinadas coisas, proibindo determinadas coisas, para que eles não achem que você é chato, é rígido, é incompreensivo. Explique. Explique. Imite a Jesus. Jesus, ele explicava tudo. Sabe para quem que ele explicava? Para os íntimos, para os discípulos. O que eu falei? Nós somos o quê? Discipuladores dos nossos filhos. Se nossos filhos de fato são discípulos, discípulo que é discípulo recebe a explicação do mestre tintim por tintim. Então nós temos que explicar para eles o que nós fazemos. Não temos que falar por parábolas com eles. Ou seja, temos que falar de uma forma que eles compreendam. Porque os discípulos, depois eles se achegavam pertinho do mestre e Jesus explicava tudinho para eles. E nós temos que então ter essa linguagem clara com os nossos filhos. Espírito Santo querido, eu oro pelos pais deste lugar. Capacite cada mãe, capacite cada pai, capacite a mim também, Senhor. Que nós possamos criar os nossos filhos com responsabilidade, apresentando-os ao Senhor. Que naquele dia, Senhor, onde nós estivermos na Tua presença, nós possamos ouvir do Senhor que fizemos um bom trabalho. Deus, que os nossos filhos, eles alcem voos maiores. Que nós de fato possamos levá-los sobre os ombros. Que eles tenham mais oportunidades do que nós. Que eles sirvam a Deus melhor do que nós. Que eles amem ao Senhor muito mais do que nós amamos. Que eles alcancem muito mais vidas do que nós alcançamos. Que eles experimentem muito mais de Ti do que nós já experimentamos. Que eles possam ir mais fundo do que nós um dia já fomos, Senhor. Mas nos ajude a compreender que o futuro profético deles, aquilo que tem sido declarado sobre eles, passa por nossas vidas. Então, aí nós nos encontramos, Senhor. Então nos capacita, nos ajuda. Coloca sobre nós, Senhor amado, uma autoridade renovada para este propósito. Abençoa cada pai, cada mãe aqui neste lugar. Que cada um compreenda, Senhor, que com a Tua ajuda e com o Espírito Santo que habita em nós, nós podemos sim conhecer as coisas de Deus. E podemos sim ensinar aos nossos filhos, dando a eles, Senhor, a mesma coisa que nós recebemos. Nós recebemos pelo sangue do Teu Filho dignidade. Nós recebemos pelo sangue do Teu Filho justificação. E os nossos filhos também precisam ser levados à salvação. Que nós possamos, Senhor, então levá-los neste caminho que conduz à vida eterna.
Que os nossos filhos, Senhor, eles recebam salvação por Cristo Jesus em suas vidas. Que de fato, Senhor, por causa do nosso exemplo, do nosso amor, da nossa paixão, do nosso compromisso contigo, eles possam verdadeiramente entregar os seus corações a Cristo. E que um dia eles possam caminhar com as suas próprias perninhas, Senhor. Que nós possamos soltar as suas mãozinhas e eles possam então caminhar junto contigo, Senhor, a caminhada rumo à eternidade. Papai, eu oro, Senhor, por cada líder aqui deste lugar, cada pai, cada mãe espiritual, cada líder de trabalho, Senhor, aqueles que cuidam dos pequeninos, a Bia, a Jay, que cuida da escola das criancinhas, estão ali semeando na vida dos nossos filhos. Meu Pai querido, multiplica na vida dessas meninas. Meu Deus, que o Senhor venha dar a elas revelação, que o Senhor venha, Deus, trazer claramente ao coração delas aquilo que precisa ser ministrado aos nossos filhos. Meu Deus, que nós possamos, Deus, reconhecer a ajuda, Senhor, que este trabalho Ele oferece aos pequenos, também aos jovens. Deus querido, nos ajuda a sermos totalmente comprometidos com o Senhor. Nos ajuda a não sermos egoístas, Senhor, a não negligenciarmos, Deus, tempo de qualidade com os nossos filhos, caminhando com eles, brincando com eles, ensinando a eles. Não seja a nossa rotina rígida, Senhor, mas seja um prazer cuidar dos nossos pequeninos. E eu oro, Senhor, por cada jovem aqui neste lugar que não tem pai ou mãe aqui, Senhor, mas que eles sintam-se abraçados, que eles verdadeiramente sintam este amor em seus corações, que são não filhos que estão abandonados, mas que foram adotados. Nós todos fomos adotados, nós todos estávamos numa condição de morte, nós todos jovens, crianças ou enfim, todos nós éramos órfãos, mas agora, Senhor, todos nós fazemos parte de uma só família. Esse é a grande revelação da graça, é o grande motivo pelo qual o Senhor Jesus derramou o seu sangue, para conciliar céus e terra, para nos fazer uma só família, para termos todos um só Pai. Então que cada um, Senhor, destes jovens se sinta abraçado. E eu oro também por cada filho de Deus aqui neste lugar, homem e mulher, que sinta-se também filho do Pai nessa hora. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. Meu Deus, muitos de nós não recebemos, Senhor, palavras de afirmação. Nós não fomos criados debaixo, Senhor, de palavras de afirmação. Nós tivemos, muitos de nós, maus exemplos. Talvez exemplos de traição, exemplos de violência, exemplos de abuso. Mas, Senhor, nós recebemos a cura que há no sangue de Jesus, quando é derramado sobre cada filho, sobre cada filha de Deus, que seja derramado aqui neste lugar. Cura, Espírito Santo, cada coração, aspergido do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus cura, no nome de Jesus há poder. E eu libero cura em nome de Jesus sobre cada coração ferido, cada história que foi violada, que seja restaurado agora em nome de Jesus. Que você possa, homem ou mulher, viver uma nova história diante de Deus e ser para os teus filhos um exemplo, reflexo do Pai, imagem de Cristo. Pai, nós declaramos aqui neste lugar, Senhor, que assumimos esse compromisso contigo. Nós rompemos, Senhor, com o passado, com cadeias, com palavras de maldição. Rompemos, Senhor, com aquilo que nos jogou para baixo, que nos paralisou. Rompemos, Senhor, para que nós possamos desfrutar de toda a herança que temos, Pai. Do Teu amor, do Teu abraço, da Tua paternidade que é plena, Senhor. E eu libero isso sobre esta casa. Cada família seja restaurada. Que homens aqui, Senhor, neste lugar sejam tocados pela responsabilidade de se voltarem às suas famílias, se voltarem às suas esposas, se voltarem aos seus filhos. Que mulheres se sintam valorizadas aqui neste lugar, não se sintam escravas, mas se sintam servas de Cristo. Aquelas que semeiam para a eternidade. Deus, que mulheres que cuidam de filhos aqui neste lugar sintam-se honradas neste momento. Espírito Santo, vem com o Teu toque curador. Meu Deus, ministra sobre os Teus filhos neste momento, Pai.
Sobre cada criança neste lugar eu profetizo, Senhor, que eles serão firmes, que serão fortes, como carvalho de justiça, Senhor, na tua presença. Senhor, nós te amamos tanto, Senhor. Nós te amamos tanto. A tua palavra tem poder para nos curar. A tua palavra tem poder para nos ensinar. A tua palavra tem poder, Senhor, para nos endireitar o caminho. E nós decidimos andar pelo caminho plano que o teu Espírito preparou aqui nessa noite. Senhor, ajuda-nos a cumprir o nosso ministério principal, que é de discipularmos os nossos filhos e gerarmos Cristo na vida deles, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o teu filho está aqui, ore por ele, amém, nesse momento. Ore pela vida do teu filho, da tua filha. Se os pais de algum jovem não estão aqui, que algum pai abrace, ore, libere, seja ombro e seja peito, que representa diante de Deus a vida deste jovem. Vocês são tão preciosos, queridos. Jovens, vocês são tão preciosos. O Senhor tem recebido os louvores, a adoração, o culto que vocês têm feito aqui neste lugar. E vocês, jovens pais, Flávia e Anderson, estão sendo exercitados na paternidade de filhos espirituais, de jovens. Represente-os, carregando-os nos ombros e no peito diante da presença de Deus. Eles serão fortes. Eles serão uma geração que alcançará mais em Deus. Aquilo que nós não vimos e não ouvimos é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu sei que isso estará sobre nós. Amém? Vamos fazer desse momento um momento profético. Eu libero sobre a tua vida também, querida, amor. Você é filha. Você não é órfã. Você tem mais do que uma mãe e um pai. Várias mães e vários pais. E um Pai Celestial que te ama mais do que tudo. Filha, eu te amo. Sou chata, eu sei, mas eu te amo. Miguel, eu te amo. Não sei onde você está. Não sei se está dormindo, se está acordado. Filho, eu te amo. E eu amo cada um de vocês em Cristo. Puxa a orelha. Se me excedi em algum momento, me perdoem. Mas eu os amo. E o meu desejo é apresentá-los limpos, dignos, igreja preciosa, santa, imaculada diante da presença de Deus. Amém? Eu era órfã, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Pra sempre. E nada vai me separar. O meu Pai me ama, eu sou dele. O meu Pai me ama e eu sou dele. E nada vai me separar. Meu Pai me ama. O meu Pai me ama e eu sou dele. Meu Pai me ama, eu sou dele. E nada vai me separar. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama, eu sou dele. Meu Pai me ama, eu sou dele. E nada vai me separar. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama, eu sou dele. O Pai me adotou. O seu amor eu era órfão. O Pai como filhos do nosso Pai Celestial, precisamos descansar mais no amor dele. Precisamos recostar mais o peito no seu abraço, nos aquietarmos mais para ouvirmos as suas palavras, para dele recebermos a paz que precisamos, a direção que nós necessitamos. Pai, nós renovamos nossa dependência em Ti, confiança em Ti.
amamos, te amamos. Que seria de nós, Senhor? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Como nós poderíamos, Senhor? Mas tudo podemos naquele que tem nos fortalecido. Que o Senhor continue nos fortalecendo. Fortaleça essa casa, Senhor, com o poder dinâmico do teu Espírito, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, que cada família aqui neste lugar saia restaurada, fortalecida, alinhada no Senhor, com prioridades estabelecidas. E nós nos voltamos, Senhor, de todo o coração para o teu propósito inicial, que é a edificação das famílias. Senhor, abençoe a cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada avó, cada avô aqui neste lugar. Que o Senhor possa, a partir de nós, pais, mães, avós, multiplicar na vida, Senhor, dos nossos filhos e netos o teu testemunho, os teus ensinos, para que eles temam ao Senhor por toda a vida e vivam a verdadeira vida, Pai. Nós te amamos, em nome de Jesus já te agradecemos e agradecemos por tudo que o Senhor ministrou aqui neste lugar, amado. Muito obrigada, muito obrigada, 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 Abba.